Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo. Espero que você assista, goste, compartilhe e faça nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar de equações do primeiro grau simples, né? Simplificação, na verdade, da resolução de equações. Hoje nós vamos falar da resolução pelo princípio da função inversa. É a aula de número 6 de introdução à álgebra. O nosso roteiro é o seguinte: o princípio da função inversa, resolução de equações simples e resolução de equações com parênteses. Vamos aos quadros. Princípio da função inversa consiste em separar, ou seja, isolar a incógnita dos valores conhecidos. Quem tem letra fica de um dos lados, quem não tem fica do outro. Quando eu falo de letra, estou me referindo à incógnita, por isso foram colocadas as aspas. Veja bem, quando se trata de isolar a incógnita, nós podemos fazer esse isolamento tanto no primeiro membro quanto no segundo. Isso porque existe um mito entre os alunos de que a incógnita só pode ser isolada neste lado. Isso não é verdade. Nós podemos fazer esse isolamento tanto no primeiro membro quanto no segundo. Agora, isso é um costume, né, que se estabelece na vida escolar de fazer isolamento do lado esquerdo, mas isso não impede que o façamos do outro lado, ok? Vamos trabalhar com essa tradição, mas fica bem claro que nós fazemos esse isolamento em qualquer um dos membros. Cada vez que um termo passa de um membro para o outro, este vai fazendo a operação inversa. O que significa isso? Se está somando, passa subtraindo e vice-versa. Se está dividindo, passa multiplicando e vice-versa. Veja que aqui a soma tem o seu contrário na subtração e a divisão tem o seu contrário na multiplicação. Daí o termo princípio da função inversa. Vamos entender melhor nos próximos quadros. Considerações sobre a incógnita. Antes de começar a fazer essas resoluções, é preciso que sejam esclarecidas algumas coisas a respeito da incógnita. Veja, a incógnita sempre tem um coeficiente numérico. O que é isso? Trata-se do número que está colado a ela, ou seja, o número que está multiplicando essa incógnita se chama coeficiente numérico. Veja aqui a tabela que tem alguns exemplos. Eu tenho aqui nessa coluna termo e aqui nessa coluna coeficiente numérico. Se o termo for 2x, o coeficiente numérico é 2. Se o termo for menos 2x, coeficiente numérico menos 2. Se o termo for x sobre 2, o coeficiente numérico é 1/2. Isso mesmo, existe uma fração 1/2 multiplicando a incógnita. Se o termo for 3x sobre 2, o coeficiente é 3/2. Se for x, o coeficiente é 1. Veja, a letra sozinha, ela tem o coeficiente 1. Se for menos x, o coeficiente é menos 1. Ok? Fica bem claro isso aí. E uma nota muito importante, nós já falamos isso no vídeo anterior, que nós tratamos de resolução de equações pelo princípio do equilíbrio, né? Uma equação só estará totalmente resolvida quando todas as operações estiverem reduzidas ao mesmo tempo e o coeficiente da incógnita for o número 1. Caso você tenha esquecido desse princípio, assista ao vídeo anterior que trata de resolução de equações pelo princípio do equilíbrio. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Então, vamos tratar de equações simples. O que vem a ser equações simples? Olha, é um nome que nós estamos dando aqui para equações em que aparecem apenas as 4 operações básicas. Okay? Na verdade, essa nomenclatura não aparece em livros de matemática. Essa nomenclatura foi usada aqui como puro artifício didático. Temos aqui uma equação 5x menos 4 igual a 3x mais 6. Veja que só aparecem as 4 operações básicas, não existe outra forma de sofisticação dessa equação. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar a incógnita em um dos lados, vamos isolar deste lado aqui, né? Trabalhando com a tradição, mas já foi visto que eu posso fazer do outro lado. Esse
3x aqui, esse termo vai passar fazendo a função inversa para o primeiro membro, né? Porque eu quero todo mundo que tem letra desse lado. E esse menos 4 passará para o segundo, também fazendo a operação inversa. Olha como vai ficar. Então veja, esse 3x que fazia a soma. Cláudio, eu não estou vendo o sinal de soma. Agora o número sozinho aqui, sem sinal, fica subentendido que ele é positivo, né? E se você colocar um sinal de mais aqui, vai denotar uma soma. Então ele passa para cá fazendo a operação inversa, ele vem como menos 3. Já o 4, que estava aqui fazendo uma subtração, ele passa fazendo soma. E ficou aqui com positividade. Fazendo a operação no primeiro membro, o que é que eu vou ter? 5x menos 3x, 2x. E 4 mais 6 é igual a 10. Veja que o 2 está multiplicando a incógnita. Ele vai passar para o outro membro fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, vamos ficar com x é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Veja que pelo princípio do equilíbrio, eu faria aqui, nesse caso, a divisão dos dois membros por 2. Encontraria o mesmíssimo resultado. Se você quiser testar, você pausa o vídeo e faz esse teste. Aí vem a pergunta: e se eu quisesse isolar o x no segundo membro, será que daria o mesmo resultado? Vamos ver? Olha só, vamos repetir a equação aqui na sua forma original, né? 5x menos 4 igual a 3x mais 3. Agora eu vou isolar a incógnita aqui desse lado. Então, esse 5x vai passar para cá fazendo a operação inversa. E esse 6 vai passar para cá também fazendo a operação inversa. Ficaremos assim. Fiquei com esse menos 4 já estava, eu só fiz manter. E esse 6 virou menos 6. O 3x já estava aqui, eu mantive onde ele estava. E o 5x passou para o outro lado com a operação inversa. Fazendo a operação no primeiro membro, eu fiquei com menos 10. Fazendo a operação com 3x menos 5x, encontrei o quê? Menos 2x. Veja, esse menos 2 está fazendo a multiplicação pela incógnita. Então, ele vai passar fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, eu fiquei com menos 10 dividido por menos 2 igual a x. Veja, divisão de números negativos. E eu vou ter o quê? Um resultado positivo. Então, 5 é igual a x. Cláudio, existe diferença de x igual a 5 e 5 igual a x? Não, claro que não. Isso aí é uma propriedade reflexiva, uma propriedade da igualdade. Se x é igual a 5, então 5 é igual a x. Parece muito lógico, não é? Vamos a outro exemplo aqui. Uma equação um pouco mais sofisticada. Veja, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é enxugar um pouco essa equação. Enxugar significa reduzir os termos semelhantes. Então, nessa primeira etapa, eu não vou fazer conta nenhuma, eu só vou juntar. Olha só, o x, esse x daqui ficou junto com esse 4x, fica mais pertinho para poder visualizar melhor a operação. E esse menos 4, como não tem letra, ficou pertinho do mais 7. Ok? Aqui também eu fiz a mesma coisa, eu cheguei o menos x para próximo do 3x e mantive o 6. Até agora eu não fiz nenhuma operação. Agora sim, enxugamos aqui, ó, 4x mais x, 5x, e menos 4 mais 7 dá 3. Neste lado, 3x menos x igual a 2x, e esse 6 foi mantido. Agora sim, vamos fazer as operações inversas, né? Esse 2x passa para cá com a operação inversa, vai dar menos 2x. Esse 6 já estava aqui onde eu queria, então não mexe nele. Você vai mexer no 3, que vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, no primeiro membro, você fica com 5x menos 2x igual a 3x. Ok? Você fez a operação somente com os coeficientes numéricos e manteve a incógnita. E 6 menos 3 igual a 3. Esse 3 aqui, ó, ele está fazendo a multiplicação, vai fazer a divisão, que é o seu oposto. Ok? Então, vamos ficar assim. X é igual a 3 dividido por 3. Nós vamos encontrar x igual a 1. Mais um outro exemplo. Vamos aqui. Equações em que aparecem produtos entre números e expressões dentro do parênteses. Olha só. Essa daqui é um pouco mais sofisticada, mas a gente vai resolver também. Veja bem, aqui apareceu um produto entre um número e uma expressão que está aqui dentro do parênteses, ok? Nós já vimos isso aqui em outras ocasiões, quando estudamos expressões algébricas.
você vai ter que resolver essa situação aqui aplicando a propriedade distributiva, ou seja, esse 3 que está aqui na frente, ele vai multiplicar tanto o x quanto o menos 4. Veja. Então, aqui está o quadro explicando, aplica essa propriedade distributiva da multiplicação a fim de eliminar os parênteses e obter uma equação simples. Isso aqui vai ser tudo transformado numa equação simples. Veja como. O 3 vai multiplicar o x e o 3 também vai multiplicar o menos 4. Então, o que é que eu vou ter aqui? 3 vezes x dá 3x, 3 vezes menos 4, menos 12, e aqui nada mudou. Vamos agora fazer as inversões de funções. Então, o 5x passa para o primeiro membro com operação inversa, e o 6 é mantido aqui, o 12 passa com a sua operação inversa. Ok, então fiquei com menos 2x igual a 18. Esse menos 2 está fazendo uma multiplicação pela incógnita. Ele vai passar para o outro lado fazendo a inversão, que é a divisão. Então, vou ficar com x igual a 18 dividido por menos 2. Numa divisão de números de sinais contrários, o resultado sempre será negativo. Então, vou ter x igual a menos 9. Agora, vamos ver uma outra equação, né, com um pouco mais de complexidade. Repare que aqui é uma situação semelhante à anterior, só que um pouco mais rica, né? Nós vamos ter aqui a multiplicação dessa expressão 2x menos 4 pelo número 4, e deste lado nós temos a expressão x menos 6 multiplicada pelo 2. Vamos aplicar a distributiva em ambos os casos, né? Então, aqui, esse 4 vai ser distribuído por esses dois termos, e no segundo membro vai acontecer o mesmo. Então, como nós vamos ficar aqui? 4 vezes 2x dá 8x, 4 vezes menos 4, menos 16. O 7 não foi afetado por enquanto. Igual 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 6, menos 12, e o menos 3x também não foi afetado. Agora vamos enxugar. Veja que os parênteses já foram eliminados. Isso aqui já virou uma equação simples, só vamos fazer uma redução agora dos termos semelhantes. Veja aqui, o 16 foi operado com 7, né? 16 negativo com 7 positivo deu menos 11. O 8 não foi afetado ainda. Neste lado, nós operamos esse 2x com o menos 3, ficou menos x. E o menos 12 foi mantido. Ok, então, o 8x já está aqui onde eu quero. Eu vou passar esse x para cá, fazendo a operação inversa, ele fica mais x. O menos 12 já estava onde eu queria. Eu só vou transferir o menos 11 para o segundo membro. Ele inverte a função, inverte a operação. Então, aqui não vou ficar com 9x. E aqui, menos 1. Ora, o 9 está dividindo o x. Ele vai passar, perdão, ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, eu vou ter aqui x igual a menos 1 sobre 9. Divisão de números de sinais iguais vai dar negativa, né? Então, essa negatividade vai passar para toda a fração. Então, x é igual a menos 1 nono. Mais um outro exemplo aqui. Nós temos 3x, 3 multiplicando x menos 4, e 5 mais x do outro lado. Vamos ficar com a seguinte forma: 3x menos 12 igual a 5x mais 6. Esse 5x passou para cá fazendo a operação inversa, e o 6 foi mantido, né? Mas o 12 passou para cá fazendo também a operação inversa. Então, eu fiquei com menos 2x aqui desse lado. Eu operei os coeficientes, né? Veja que eu estou somando dois números inteiros de sinais contrários. Nesse caso, prevalece o sinal do maior módulo, né? Então, ficou menos 2x igual a 18. X é igual a 18 dividido por menos 2. Divisão de números inteiros de sinais contrários vai dar negativo. X é igual a menos 9. Está finalizada aí a resolução. No próximo vídeo, vamos aprender como resolver equações com frações, ok? Isso aqui gera dúvida em muitas pessoas, mas eu acredito que com o vídeo todas essas dúvidas vão ficar sanadas. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!